Na moral, nem sei porque eu tô fazendo isso, mas já que tô aqui, né, deixa um like. E é isso. E voltamos no interior de uma caverna com o loirinho. Ele está se perguntando se vão reclamar, já que ele não fez nada. Até que de repente, parte do teto da caverna racha e então explode revelando raízes e dentro das raízes, estava Hanami. E aí, fica a dúvida, quando você poda uma planta, normalmente é para fazer ela crescer mais forte. Isso quer dizer que a Hanami voltará mais forte. Veremos. Dito isso, a Hanami não voltou nada bem, o feitiço roxo do Satoru deixou uma bela ferida. Hanami parece que foi mordida na região do tronco. Ferida, mas ainda viva. Hanami desmaia, momento que você percebe que o ser humano é um bicho traiçoeiro. Vendo Hanami desmaiada, o loirinho pega sua espada e começa a andar na direção do espírito até que, o Mahito surge como um ninja. O espírito coloca a mão no ombro do loirinho, um meio abraço e diz, já viu o inferno? Se não viu, o loirinho dá uma de maluco e diz que só queria ajudar, mas como o Mahito não é humano, ele nunca entenderia. Corajoso, mas também dá 2 segundos e ele desiste da discussão e segue a vida como se nada tivesse acontecido, até pergunta se o Mahito foi bem na missão. E o Mahito também não levou para o coração e revela que pegou até mais. Pegou todos os dedos do Sukuna que a escola tinha e de brinde, pegou os objetos amaldiçoados de nível especial chamado de fetos da pintura da morte. Do 1 ao 3, aqui está mostrando 4, mas vou ignorar isso. E, além disso, sinceramente, não entendo o porquê o Mahito não passou esse cara aqui. Talvez por não saber o feitiço dele. Talvez exista algum tipo de pacto que o impede. Não sei, mas é curioso. Enfim, seguindo em frente sem aviso, voltamos no tempo. O cenário mostra os templos da escola de Tóquio enquanto o Geto fala sobre o feitiço de barreira da escola. Geto explica que a maioria dos templos são falsos ou superficiais, e que todo dia a barreira do Tengen faz com que esses prédios mudem. Imagino que os templos superficiais sejam prédios vazios, às vezes só tem as paredes e o teto. Mas o que seria os falsos? Uma ilusão da barreira? De qualquer forma, Geto explica que por causa disso, só o Tengen sabe a porta certa que leva até o armazém que guarda os objetos amaldiçoados da escola. Destaque para o armazém. Os cara têm um armazém no lugar de um cofre entupido de feitiços de proteção. Em outras palavras, uma segurança merda pra caralho. Qualquer banco meia bomba tem uns 4 ou 5 sistemas de segurança, de vidro à prova de bala a detector de metal e por aí vai. Aí a escola de Jujutsu, que não tem menos de 500 anos de existência, só tem um meio de segurança que é o Tengen. Mas enfim, o cenário muda mais uma vez e voltamos para a praia onde todos os espíritos e o Geto conversam. De cara já vemos que são fãs do Charlie Brown Jr. Enfim, de tanto o Geto falar do Tengen, o jogo fica curioso. Geto então explica que o Tengen é alguém que possui um feitiço de imortalidade. O jogo já fica em choque e pergunta com urgência, entre Satoru e Tengen, quem é mais forte? Parece até fã de Shounen. Já o Geto diz que é imortalidade e não juventude eterna, e que os espíritos poderiam olhar para o Tengen como uma simples árvore. E nesse momento, o Geto está omitindo informações de propósito, mas isso só fica claro na segunda temporada. E aí fica a dúvida, por que ele está escondendo informação? E tem mais, além dele reforçar a questão genética, já que o Tengen mesmo vivendo muito, não é mais forte que o Satoru, ou seja, ou nasce com um feitiço roubado ou nunca será poderoso. Ainda mandou indiretinha para os velhos, já que dá a entender que o Tengen seria forte se conseguisse manter a aparência jovem. O que achei muito desnecessário. Bom, a reunião continua e o Geto deixa claro que o Tengen não interfere no mundo. E se pensar bem, o Tengen é imortal, há quantos anos ele está vivo? No mínimo o suficiente para o mundo atual não ter ligação nenhuma com ele. O bagulho é que ele não se importa e isso é tão real, que ele, até que se prove ao contrário, o que tornaria o Tengen ainda mais babaca. Simplesmente não se importa com o que acontece fora da salinha dele, seja lá onde ele esteja dentro do terreno da escola. Imaginando que ele está na parte central e fingindo que não sei. O cara não viu que tinha espíritos dentro da escola e nem viu o que esses espíritos estavam fazendo. Toda a escola poderia ter pegado fogo, só não pode chegar nele. Imaginando que ele não saiba, agora se ele sabia e ainda assim não fez nada é porque ele é mas enfim, voltando, Geto relembra o dedo que plantou na casa do Junpei e explica que colocou um amuleto usando a energia do Mahito, também diz que ocultou o selo com um feitiço simples de camada. Ou seja, esse paninho é o amuleto feito para rastrear o dedo. Que desculpinha, hein, tem um amuleto que ninguém sabe quem colocou, mas vamos deixar para não perder o preço. Vá tomar na sua bunda, hein. Tipo assim, já não basta a única segurança da escola ser uma barreira de embaralhamento. O que é bem bom, sem saber a porta certa, seria necessário horas procurando para achar. Mas, essa ser a única segurança me pega um pouco. Nem para ser um cofre comum com senha, entupido de selos e amuletos defensivos, de alerta e por que não, ataque também. E o Tengen também, imagino que estava fazendo algo muito importante e interessante na casinha dele para não ver o que está acontecendo na escola.
Mas enfim, seguindo em frente. Temos a primeira explicação do episódio com o Geto pedindo que o Mahito faça o favor de pegar qualquer xamã que ele vê. O que explica a falta de ajuda durante a crise. Mas também nem tinha tanta gente assim nessa escola. O que vale comentar, a ideia que existem poucos xamãs no mundo é interessante, mas ninguém fazer nada para tentar compensar isso me é estranho. No mínimo, a sociedade xamânica é acomodada e não vê motivos para mudar isso, e, dito isso, Hanami questiona o porquê vão prender o Satoru fora da barreira. E Geto explica, deixa o Satoru fora vai manter o foco dele na barreira, deixando o Mahito livre. E apesar dele querer testar a barreira, ele não quer que o Satoru desconfie de nada. Hanami entende e muda de assunto perguntando, posso exterminar todo mundo? Excluindo o hospedeiro do Sukuna, é claro, diz que sim. E temos outra resposta explicando o porquê a Hanami disse que queria, mas, na prática, não passou ninguém. Geto diz que é melhor não, o Sukuna está agindo diferente do que imaginou e que o Sukuna está provavelmente de olho em alguém. Mas também não diz de onde tira o que sabia como o Sukuna iria agir. O jogo ainda dá a ideia de sequestrar o Itadori, mas o Geto manda o espírito parar de inventar moda. O plano é prender o Satoru no dia 31 para ele não receber nem o salário e é isso que vamos fazer. E dito isso, tome outra explicação. O Geto alerta que humanos vão ajudar, mas que o Juzo pode ser abandonado. O cara realmente possui problemas cognitivos e criou uma obsessão pelo Satoru. Até consigo imaginar ele dizendo, eu aceito ir nessa missão, mas com uma condição, vocês têm que deixar o Satoru pra mim. Tenho uma ideia linda de uma arara que ficaria show com os ossos dele. A galera se olhando uns 2 segundos e o Geto vem e diz, tá maluco, precisava nem pedir. A gente te chamou justamente pra isso. E digo mais, sou mais você, meu mano. Mas bem, a reunião chega ao fim com o Geto revelando que um terceiro humano vai assistir o teste da barreira. E se a legenda estiver certa, essa pessoa é a criadora da barreira, já que Geto diz, abre aspas, outro humano vai assistir o nosso teste encomendado da cortina. Posso estar maluco, mas isso quer dizer que o Geto não produz essas barreiras, certo? Enfim, finalmente as lembranças acabam e voltamos para o presente. Mahito ergue a Hanami que comenta, em outras palavras, que lutar se segurando é muito estressante. Que serve como mais uma explicação, que pra ser sincero, já tinha ficado claro quando a Hanami pergunta se podia fazer adubo com o pessoal e o Geto diz que poder até pode, mas não é o recomendado. Ele sabe e avisa que o Sukuna parece estar de olho em alguém, mas não diz quem é. Talvez o Geto não saiba ou simplesmente não quis dizer para impedir que a Hanami saísse derrubando o pessoal e isso fizesse o Satoru derrubar a barreira mais rápido, não sei. Mas, né, explica o porquê a Hanami pegou leve para um. Bom, voltamos com o cenário mudando e agora estamos na escola onde o alto escalão de Tóquio e talvez Kyoto fazem uma reunião. Um alto escalão que se resume a 3 pessoas, a Meimei, o Tahime e o velho são de Kyoto. A Meimei em específico é pique freelancer, trabalha para quem paga o que ela pede. O sonho de todo trabalhador. Se eu pudesse, não trabalhava por menos de 5 mil e que se foda quem achar ruim. Calma, me perdi um pouco, voltando. Na sala o Ijishi está fazendo um relatório das baixas, o que não chega a ser 10 pessoas. Além disso, pelo estado das vítimas, foi possível determinar que o culpado é o espírito que o Nanami enfrentou recentemente. Sabendo disso, Altahime pergunta o que devem fazer, se devem divulgar essa informação. Yaga diz que melhor não. Por que dizer que tem 6 dedos do Sukuna e 3 fetos de nível especial circulando por aí, que mal esses itens podem fazer, certo? Imagino que outra preocupação seja o pessoal saber que a escola pode ser roubada de forma tão fácil, de repente, mais e mais pessoas podem querer tentar a sorte, não é? Pode ser difícil roubar, mas impossível não é. Mas bem, com isso resolvido, o Yaga pergunta sobre o bandido capturado. Mas, Ijishi não tem boas notícias. O cara é meio maluco e quase tudo que fala é sem sentido. O pouco que conseguiram descobrir é que o careca fez um acordo com um cara, mas talvez seja uma garota monge, de cabelo branco na forma de tigela. Mas ninguém conhece alguém parecido. E essa foi a última aparição do careca, descanse em paz. Bom, continuando, Altahime questiona o Satoru e pergunta, falando sério agora, você não acha que foi muito fácil não? Como é que esse pessoal passou pela barreira? Porra, é a barreira do Tengen. Aí temos outra desculpa bem mais ou menos. Satoru fala que o culpado provavelmente é a Hanami, que mesmo sendo um espírito, possui uma presença semelhante a um espírito natural. O problema é que em momento algum é dito que a Hanami possui uma presença diferente do normal. Também nunca foi citado a existência de espíritos naturais ou o que espíritos naturais seriam. Bem, pesquisei e não encontrei nada sobre espíritos naturais, mas pelo que o Satoru diz depois, sobre como a barreira não funciona com plantas. Imagino que a Hanami possua uma presença semelhante a uma planta comum. De qualquer forma, se Hanami possuía uma presença diferente, o Satoru deveria ter percebido com os 6 olhos, certo? Enfim, o Satoru também revela que a barreira do Tengen é feita para esconder, uma vez que essa função não tem efeito, a barreira é inútil.
Nesse momento a galera começa a pensar na vida e o Satoru aproveita para pensar também. Ele se questiona sobre a motivação dos espíritos. A primeira possibilidade, que não faz muito sentido, é que os dedos foram roubados para impedir que o potencial do Itadori cresça ao consumi-los. Esse pensamento não faz muito sentido. Se o aumento de poder do Itadori é um problema, deixar os dedos na escola é o mais seguro, já que tirando Satoru, ninguém vai entregar os dedos ao Itadori. E a segunda possibilidade é os espíritos buscando se fortalecer, o que acertou na mosca. Nem sei por que a dúvida. Mas tudo bem e, seguindo em frente, a reunião acaba com o Satoru dizendo que os alunos devem decidir se o intercâmbio continua ou não. Momento em que o cenário muda e vemos que o Megumi sobreviveu porque ficou sem energia, também vemos o Itadori renegando sua irmandade. Não tenho outra palavra para usar que não seja decepcionado. E inclusive, se você pensar bem, essa é uma quebra do clichê. Normalmente, quem fica obcecado pelo protagonista é sempre uma personagem feminina que, se tira o protagonista, ela some. Todou é uma orihime da vida. Mas enfim, de repente o cenário muda para um campo de beisebol com a Miwa rebatendo. Mas antes que a Maki jogue a bola, voltamos no tempo e descobrimos como tudo terminou assim. E isso aconteceu depois que o Todou dá uma lição de moral no grupo que não estava na energia de terminar o intercâmbio. E o discurso do Todou é perfeito e diz para todos que a competição é importante para que todos possam evoluir e assim impedir que a tragédia de hoje não se repita. Mas tudo se perde quando o Itadori sorteia a próxima etapa do intercâmbio, uma partida de beisebol. Não sei como vão ficar mais forte jogando beisebol, mas aí, já não é problema meu. E a sequência é uma das mais loucas de Jujutsu. No meio da partida o Noritoshi vai rebater com o Itadori de receptor. Ele chega comunicativo, falando que soube sobre o Itadori e Todou enfrentando o espírito que tentou pintar o telhado com a cara dele. O Itadori responde algo como, pois é, aconteceu algo assim. Então o Noritoshi faz uma pergunta, sobre o motivo pelo qual o Itadori luta. E o Itadori explica, sabe como é que é, Nori? Faço porque quero um velório cheio, sabe? Salvo gente pra quando eu morrer, pega a pessoa mais famosa que você conhece, o meu velório vai ter 10 vezes mais gente, entendeu? Noritoshi ouve em silêncio e lembra de quando se despediu da mãe, chorando muito. A mãe dele, como despedida, incentivou o filho a ajudar muitas pessoas, porque ele pode fazer, e quando ajudar pessoas o suficiente, essas pessoas vão o respeitar e o ajudar de volta. Então, quando ele se tornar um poderoso e respeitado feiticeiro, ele deve ir buscá-la. Esse é o propósito original, ajudar pessoas. E digo mais, esse é um momento muito aleatório de Jujutsu. Do nada começa uma partida de beisebol e no meio da partida tem o desenvolvimento do Noritoshi que, basicamente, era um reaça influenciado pela família, tá ligado? E depois da experiência do intercâmbio decidiu largar o pensamento elitista, arrogante e supremacista da família Kamo, lembra da sua mãe e no porquê entrou nesse caminho de feiticeiro, criando o ponto de virada para um personagem que ninguém liga. Ainda que, espero que ele vá visitar a mãe depois que voltar para Kyoto. Me faça esse favor. E então, voltamos para a partida de beisebol com o pessoal de Kyoto usando uma máquina de arremesso, com um desenho e nome Mekamaru feito às pressas e dizendo que é uma marionete do Mekamaru. Ignorando que o Mekamaru foi completamente ignorado e excluído dessa brincadeira. Acho que não vai ter um episódio tão maluco quanto esse em toda a série, veremos. Bom, a partida segue com o Todou tomando uma bola na cara enquanto os diretores discutem o Itadori. O velho de Kyoto diz que nem odeia e nem gosta do Itadori, querer o eliminar é nada mais que a lei. O Itadori é muito perigoso e pode colocar as pessoas em perigo. Não mentiu e, inclusive, consigo imaginar esse velho na segunda temporada dizendo, olha lá. Te falei, não falei. Mas ninguém me ouve. Já o Yaga vai na contramão e diz que o Itadori ajudou muito hoje, e que da mesma forma, pode salvar muitas vidas. O Yaga também está certo, mas tem caroço nessa manga. Para resumir, o Itadori ser aceito mesmo sendo quem é muito importante para o Yaga. Mas, isso é coisa para o futuro. E para fechar, do nada, o Yaga fala sobre arrependimentos, sobre como se arrepende de não ter feito coisas e de fundo, temos um Suguru Geto sem a cicatriz. O que será que aconteceu? Eu não sei. Então, o episódio mais louco de Jujutsu termina com a vitória de Tóquio na melhor de 3, por 2-0. E com isso, termino aqui o episódio 21 da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, intitulado Jujutsu Koshien. Você chegou até aqui, é nóis. Abraço e até a próxima.